Então, para quem não conhece o gnosticismo, é bom, fica aqui nessa live, boa noite, para entender o que é o gnosticismo. O gnosticismo é a filosofia de Cristo, tá? Então, eu trago muito que o gnosticismo não é uma religião, mas é uma filosofia. Você tem o hermetismo, você tem o platonismo, você tem o estoicismo, você tem várias linhas de pensamento da Grécia e dos gregos que tinham essa parte de filosofia. Então os gnósticos eram cristãos que eram filósofos. Então eles entenderam muitas coisas que havia junto com os ensinamentos de Cristo e ainda que já vinha dos ensinamentos dos filósofos como Platão, como Hermes Trismegisto. Então aqui também na Bíblia Gnóstica, que é o livro que eu compilei para todos, tem alguns livros de Hermes Trismegisto também, do hermetismo, que nós entendemos. E Jesus, em muitas frases, ele fala: o que está acima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. Então tem muitas coisas da Tábua da Esmeralda, tem alguns conhecimentos também do platonismo, como do Demiurgo. Tudo isso, não que Platão que tenha entendido e criado isso, não. Que Jesus ele traz esse conhecimento como algo que realmente existe. Então esse conhecimento do Pai, do universo, que não é o Deus dos judeus, que é para Jesus é a luz primordial, que é a energia, como nós hoje entendemos do Big Bang, que tem a ciência fala que tinha que haver uma energia, algo primordial. No gnosticismo já trata isso como uma energia, a luz que é invisível a nós, que ela gera uma imagem dela mesma, que é o Pai, e aí o único que vê essa luz é o Pai. E aí o Pai, que junto com o pensamento dele, que é a mãe, cria Jesus, que é a palavra, e a palavra que é Jesus é a única coisa que nós podemos ver do Pai. Então ele é a imagem que aparece para nós do Pai. Por isso que ele fala: se você me vê, você vê o Pai. E ele fala: ninguém até hoje conhecia o Pai. Ninguém falou, nenhum profeta, ninguém falou do Pai, só eu estou trazendo esse conhecimento do Pai. Então isso é muito interessante. Então o Vaticano e outras, a Roma, tudo, tentaram esconder esse conhecimento. Então, se fosse um conhecimento que iria acabar, ser destruído, tal, eles não teriam lutado para matar os gnósticos, matar esses que pensavam de outra maneira e que ensinavam. E esse era um conhecimento tão espalhado, porque esse conhecimento foi perseguido só 325 anos depois que Jesus Cristo ressuscitou e os discípulos morreram depois. E aí, depois disso, quando Constantino, o imperador lá, ele se converte, ele tenta unificar o cristianismo para Roma, para poder trazer o controle mesmo, que a Roma estava muito dividido devido a todo mundo se converter ao cristianismo, e aí ele se converte, e estipula que tem que haver uma fé só e a Igreja Universal. E aí ele cria tudo isso, esse concílio, para escolher quais livros estariam na Bíblia e quais não. Então, se você é um ditador, um imperador, você vai escolher o quê? Livros que mantenham as pessoas obedientes, livros que façam com que as pessoas obedeçam à autoridade. Então isso foi o motivo de escolherem alguns livros. Esse livro que eu vou ler aqui é o Evangelho de Valentino. Então Valentino era um gnóstico e ele era alguém que era um estudioso e ele foi cogitado para ser papa em Roma. Tanto para você ver como o gnosticismo tinha muito poder e muito reconhecimento, porque Valentino era um cristão gnóstico e ele concorreu para ser papa. Então tinha os ortodoxos e tinham os gnósticos e eles conviviam bem. Só que daí depois disso, depois desses concílios, começaram a perseguir aqueles que pensavam de forma diferente. Então aqui no livro de Valentino, ele vai explicar o que Jesus ensinou para os discípulos depois que ele ressuscitou. E ele fala aqui eu estou lendo a Bíblia Gnóstica, tá? Jesus ascende aos céus e desce deles para doutrinar os seus discípulos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus passou 12 anos falando com seus discípulos. Então ainda por 12 anos, segundo esse livro, Jesus ensinava aos discípulos. Então Jesus aparecia na forma de uma criança, na forma de um velho, aparecia em visões como luz e ele ensinava aos discípulos, e não mais em carne,
mas ele vinha. Não é que ele abandonou os discípulos, ele aparecia aos discípulos e ensinava muitas coisas aos discípulos. E aí ele fala aqui, e ensinava-lhes os lugares não somente dos primeiros preceitos, como também do primeiro mistério, o que está no interior dos véus, no interior do primeiro preceito, que é o próprio 24º mistério. E assim também as coisas que se acham mais além, no segundo lugar do segundo mistério, que está antes de todos os mistérios. E Jesus disse a seus discípulos, vim desde o primeiro mistério, que é o mesmo que o último mistério, que é o 24º. Então, quando ele fala o mistério, aqui são as manifestações do Pai. Então, nós chamamos pleroma. Pleroma são as manifestações do Pai. O Pai, ele é único, mas ele se divide em vários para podermos compreender ele. Não somente nós, mas os anjos, arcanjos, os seres, os deuses, todos, eles têm que entender o Pai. Que não somos só nós que existimos no universo. Então, segundo o gnosticismo, existem mundos, existem 360 céus, existem universos, aeons. Então, Jesus ele fala, eu vim do primeiro mistério, que o primeiro mistério é o Pai, que é o Espírito invisível. E ele fala que é o mesmo que o 24º. Por isso que ele fala, eu sou o alfa e o ômega. O Pai é o alfa e o ômega, que é o primeiro e é o 24º. Então, temos 24 pleromas aqui, que são um mistério. Você entender isso, o conhecimento do primeiro mistério é você entender que você é um com o todo. Igual a física quântica, que você é um com a energia que permeia, que está em tudo, o inefável. Essa energia que faz com que hoje a gente entenda. Einstein nos mostrou que existe a energia, o que contém um átomo, que existe a energia fraca, energia forte, quarks, quantos, ainda o átomo tem muito mais coisa. Então essa energia que a gente chama do bóson de Higgs, a partícula de Deus, isso é a energia principal, o que move tudo, que é o Pai. E aí Jesus fala isso é um livro gnóstico. Mas os discípulos não compreendiam essas coisas, então até para os discípulos era muito difícil eles entenderem. Então imagina, todo mundo era judeu, todo mundo seguia ali aquele pensamento de monoteísmo, existe um pai que falou com Moisés, o pai não, né? Porque eles não chamam Deus de pai, ou Jeová, Javé, o Deus deles. Existe um Deus que criou Adão e Eva, amaldiçoou Adão e Eva, e você tem que seguir uma lei. Ele deu 10 mandamentos para Moisés, uma lei, se você não seguir, você vai morrer. Mas eles não entendiam que Pai é uma energia, que Deus é uma energia. Não, que Deus é um velho de barba que julga você e que depois vai te dar o paraíso ou o inferno. Mas aqui imagina uma quebra de paradigma aqui. Então Jesus ele fala e os discípulos não entendem. E ele fala, mas os discípulos não compreendiam essas coisas, porque nenhum deles havia penetrado aquele mistério. Porque quando você entende, isso é a gnose, é você penetrar nesse mistério, é você compreender que você é um com Deus. Isso para os budistas, isso para o taoísmo, para o zen, budismo, eles têm mais ou menos para o yoga também, eles têm essa ideia do samadhi. Isso é mais ou menos aquela compreensão, quando você chega no samadhi, que eles chamam, é a iluminação, que você entende que você é um. Eles veem uma árvore e pensam, não tem uma árvore, ele tem a árvore e eu somos um. Eu e a água somos um, eu e as nuvens, o universo, todos somos um. Quando você compreende isso e vive o agora, e vive o momento sem pensar no passado, presente, isso é a gnose. E isso é o samadhi para essas religiões. No gnosticismo nós chamamos de gnose, que é o conhecimento divino. Do divino, que você é uma centelha do divino. Que você é uma partícula de luz em meio a essa luz que está aqui. Que a luz perfeita é o Pai. Mas não essa luz visível que nós temos aqui. E aí ele fala que eles não haviam penetrado no mistério, que entretanto consideravam como o cume do universo e a cabeça de tudo quanto existe. Então ele fala assim, os discípulos não entenderam porque eles não tinham passado esse mistério, não tinham entendido, porque eles consideravam a religião e Deus deles como o cume do universo. E aí ele fala que é a cabeça de tudo quanto existe. Então eles não entendiam que existe algo além, que existe o Pai que está acima, que existem vários universos, e não é limitado à Terra ser o centro do universo, que é o que muita gente ainda pensa hoje em dia. E pensavam que era o fim dos fins, o fim de todos os fins, porque Jesus havia lhes dito, com relação a esse mistério,
que ele rodeia o primeiro preceito e os 5 moldes, a grande luz e os 5 assistentes, e igualmente todo o tesouro da luz. Então, quando eles entendiam o primeiro mistério, quando Jesus falou do Pai para eles, eles achavam que tudo isso era só, que não existia o 24º, não tinha todas essas regiões, esses milhões de céus, de aeons que nós entendemos aqui. E aí, depois o livro ele vai explicar quem são os 5 moldes, o que é a grande luz, quais são os 5 assistentes e qual que é o tesouro da luz também. Vai ter uma parte aqui do livro, depois eu vou pular, porque tem uma parte que Jesus mostra para os discípulos como é a ascensão, como ele vai levar cada um deles pelo tesouro da luz, por todos os lugares. É como se fosse você viajando pelo James Webb, pelo aquele telescópio e vendo o universo. Jesus vai descrever isso para eles. Esse livro é um dos mais incríveis que eu já li, tá? Então tem vários livros aqui na Bíblia Gnóstica, mas o Evangelho de Valentino ele traz essa noção de distância do universo e do Sol, da Lua, da Terra, assim, de você passa e ele fala para os discípulos, olha, você vai ver a Terra e a Terra vai ser um grão de areia. E você vai ver o Sol e o Sol vai ser uma bolinha. E depois eu vou te levar para o tesouro da luz, você não vai ver nem a Terra mais. O Sol vai parecer um grão de areia. E é muito legal. E Jesus não havia ainda anunciado a seus discípulos que toda a emanação de todas as regiões do grande invisível e dos tríplices poderes e dos 24 invisíveis, de suas regiões, de seus éons e de suas hierarquias. Tudo conforme a maneira como emana daqueles que são o mesmo que os próbulos do grande invisível. E não lhes havia explicado seus nascimentos, suas criações, suas vivificações, seus arcontes, seus anjos, seus arcanjos, seus decanos, seus satélites e todas as moradas das suas esferas. Então, o gnosticismo, ele é a única filosofia e religião que você pode falar que tem essa compreensão e essa dimensão que hoje nós temos. Imagina 2000 anos atrás alguém falar, olha, existem vários universos, existem vários mundos, várias coisas, existe o grande invisível que criou tudo isso e ele contempla e engloba tudo isso. E tudo isso nasceu e Jesus traz esse conhecimento. Então é muito assim, por isso que queriam matar os gnósticos e mandaram queimar esses livros, porque você numa época, 2000 anos atrás, falar para algumas pessoas sobre esse conhecimento de que existe um universo vasto, que hoje só com a NASA, com esses telescópios que você consegue compreender. E mesmo assim hoje, nós temos muita gente que pensa que a Terra é chata, que pensa que a Terra não é redonda, que não existe, que nós não... pensa que nós somos o centro do universo. Galileu morreu porque achavam que a Terra era o centro do universo e falou, não, a Terra não é o centro do universo. Então muita gente hoje ainda está limitada a isso, acha que existe um Deus que falou lá na Sarsa, que ele é o Deus e nós somos o centro do universo. Ele criou Adão e Eva e tudo isso. Então não tem essa dimensão. E aí eu vou ler o 7º versículo aqui. Jesus não havia falado a seus discípulos quais as regiões dos 5 assistentes, nem onde estão, nem lhes havia falado dos 5 círculos, nem do primeiro preceito, nem em que lugar se acham. Aqui ele já diz assim, acima do céu. E tudo isso que ele está falando, isso é acima do 7º céu, tá? Para nós gnósticos acreditamos que existem milhões de céus, mas no nosso universo do caos aqui onde a gente mora, que é a Terra, existem 7 céus, que são os céus dos arcontes, e o 7º é de Sabaoth, que Sabaoth é como se fosse o deus dos judeus. E aí abaixo tem 5 Hades, que são 12 arcontes, né? Então tem 5, e a parte do Pai, da luz, tudo, é acima do 7º, então a gente chama do Ogdod, que é o 8º céu, aí vai ter o 8º céu, o 9º céu, o 10º, e vai assim por diante até chegar no primeiro preceito, no primeiro mistério. Mas isso é o pleroma, acima. Então Jesus aqui ele vai explicar para os discípulos acima do 7º céu. O livro de Enoque, muita gente conhece já o livro de Enoque, ele trata dos 7 céus. A Cabala trata dos 10 ali, que ele trata o 7º como a cabeça, e ele trata de 10 céus. Mas Jesus até fala assim,
mesmo no meio dos arcontes, ele divide em 72 e tais, porque são ramificações desses 7 céus para os 12 arcontes, tá? Então cada um tem essa compreensão e depois eu explico, mas aqui ele está falando muito acima. E ele fala, e não lhes havia dito de que lugar havia saído quando entrou nesse mistério no momento em que foi emanado, dizendo-lhes apenas, eu saí deste mistério. E por isso pensavam eles em relação a esse mistério, que era o fim dos fins e o cume do universo. Aqui sempre que fala universo, você pensa o Pai, porque Jesus fala, eu vim do Pai. O Pai é o mistério, porque o Pai é o inefável. Então quando ele fala o mistério, é o Pai. Então o Pai você não sabe o que é o Pai, ninguém sabe, você não sabe o nome dele. Não é Jeová, não é Javé, não é o nome. Então o nome do Pai é o Filho. Você vê o Filho, você vê Jesus, você vê o Pai. E o Pai não tem um nome, o nome do Pai é o Filho. O próprio Cristo é o Pai. E aí o Espírito Santo também, aí tem a Sofia, mas só que esse é o mistério. E aí Jesus fala que veio dele. Quando ele fala que veio dele, os discípulos não conseguem compreender essa imensidão. Mas mesmo assim eles achavam que só existia o Pai. Quando você lê a Bíblia, você pensa mesmo que só existe isso. E você lê, aí você fala, tem o Pai, e Jesus veio falar do Pai, e até as pessoas acham errado falar, olha, mas existem arcanjos, deuses, aí pensa que é o Pai e os anjos só. Aí tem um arcanjo, tem o serafim, e até fala assim, só tem o Gabriel, só sabemos na Bíblia, tem o nome do arcanjo Gabriel, do Miguel, e pronto. E aí tudo isso, qualquer pessoa, se você falar, tem o arcanjo Rafael, tem outro, fala, não está na Bíblia, então não existe. Então tudo é limitado àquilo, como se o universo fosse limitado a Deus e 4 anjos ali, os serafins e tudo. Mas o gnosticismo não. Aqui nós trazemos, e Jesus tem o conhecimento de várias emanações do Pai, porque o Pai ele está aqui e ele traz várias emanações. Tem os 5 assistentes, aí tem a Damas, aí tem Jesus cria Oraiel, Darvetai, Lelef, o Armozel, Oraiel, Darvetai e Lelef, que vem de Cristo depois, são as 4 luzes. Aí depois tem os 5 mistérios, aí tem Adamas, tem 7, aí tem todos os pleromas, tem a Sofia Zoe. Então tem vários conhecimentos, tem várias emanações do Pai. Não que existem vários deuses acima, ou que divergem do Pai. Não, o Espírito invisível ele se divide em várias emanações para que nós e o universo todo e os outros possam conhecer ele através disso. Mas Jesus é a emanação principal, que ele é o autogerado, ele é o primogênito. E aí ele fala, e Jesus não lhes havia dito, e ele só falou, eu saí deste mistério. E por isso pensavam eles em relação a esse mistério, que era o fim do fim e o cume dos cumes. E Jesus disse a seus discípulos, esse mistério envolve todas as coisas que vos disse desde o dia em que vim até o dia de hoje. Então quando ele fala esse mistério envolve todas as coisas que vos disse até o dia de hoje, ele quer dizer tudo é o Pai. Então essa compreensão de tudo é o Pai, tudo que ele fala sobre o universo, sobre o céu, sobre o passado, o futuro, sobre a lei, sobre o amor, sobre tudo isso é o Pai, tudo isso é um mistério. E tudo isso engloba ele. Então essa compreensão do todo é a compreensão de que a mesma que nós temos a física quântica, tudo é energia, quando você fala tudo é o Pai, tudo é Jesus. Então esse mistério que Jesus trouxe é isso. Não tem uma coisa separada, é Deus, é Jesus, não, tudo é o Pai. Você e eu somos luz. Então tudo é essa energia. E não essa luz visível que a gente está vendo aqui, mas é uma luz interior, é uma luz invisível. Porque a maior parte da luz não é visível, igual o infravermelho, tudo que faz não é visível. Então tem uma luz que a gente não vê, uma energia que move o universo, igual a energia fraca. Você não vê o magnetismo, você não vê a gravidade, mas você sabe que a gravidade está aqui. A gravidade está me mantendo aqui. Essa energia do Pai, não é, quando eu falo luz, não é essa luz que nós estamos vendo aqui, tá, gente? Mas é uma luz interior, é a luz perfeita. E isso é Cristo. E é isso que está dentro de você. Por isso que Jesus fala, eu estarei convosco todos os dias, não temam, porque eu estou com vocês. Em João 16 ele fala, eu vou, mas eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Porque o Espírito Santo ele é a verdade, é o Espírito da verdade, é a mãe. A Sofia, a sabedoria, ela vem e ela é essa emanação, essa luz. E aí ela está em você, ela está em mim, está em você. E ela faz você ser digno de ser filho de Deus. Porque se você tem o Espírito de Deus, você é Deus. Você é um com Deus.
Quando Jesus se tornou o Filho de Deus e começou a fazer milagres, quando ele entrou lá no batismo lá de João, não foi que ele foi batizado na água. O batismo na água ele é para arrependimento dos pecados lá, para finalizar a lei. Mas o batismo com o Espírito Santo foi quando a pomba veio. Até por isso que eu coloco uma asa aqui. A pomba vem e batiza, e vem uma voz do alto e fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E esse é o batismo de luz. Isso que você tem que buscar. Então nós gnósticos buscamos o batismo com o Espírito Santo. Isso é a parte mais importante do cristão. Porque nós somos chamados de cristão pela unção. Porque crisma, quando você vai na igreja católica tal, não fala que você recebe a crisma. Aquela crisma, que é a unção com óleo, é o batismo com o Espírito Santo. Mas na realidade, no caso deles, não tem a manifestação do Espírito Santo. É uma simbologia. Para nós não precisa de óleo nada. Nós oramos e pedimos: Pai, me dê o Espírito Santo. Nos livros fala que você tem que pedir para Deus, para o Pai, enviar o arcanjo Gabriel para dar o Espírito Santo para você. Porque o arcanjo Miguel dá os espíritos dos homens e o arcanjo Gabriel dá o Espírito Santo. Então é assim que você ora. Mas se pede, fala: Espírito Santo, vem. É como uma meditação, igual os hindus fazem. Você fica: Espírito Santo, vem. Até você sentir sua mão levantar, você falar em línguas. E é assim. Mas esse é o ponto. Você tem que ter o Espírito de Deus para você ser de Deus. E essa é a centelha divina que nós temos dentro de nós. Não, para você ser gnóstico, você não precisa ir na igreja, não precisa nada. Você pode ir na igreja e ser gnóstica, isso não te impede nenhum. Não estou falando para você parar de ir na sua igreja, ou não. Você pode ser gnóstico. Gnóstico é uma filosofia. Gnóstico é você saber que você é um com Deus. Jesus não sabia, Jesus falava: eu sou um com Deus. E ele continuava indo lá na sinagoga. Ele ia, andava com as pessoas e ele era ele. E assim é você. Você vai continuar vivendo a sua vida, mas sendo gnóstico, sabendo que você tem o Espírito de Deus, essa centelha divina, e buscando e lendo. Através da oração. O gnóstico, a gente não ora igual as pessoas. A gente medita, a gente fala em silêncio. Então você fecha a porta do teu quarto e ora teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto está dentro de você. Isso é a pleroma, que está dentro de nós, que é tudo, que é o pai. Então você fecha o olho e ora em silêncio. Eu vou falar, mas é como se você estivesse falando em silêncio. Pode falar baixinho na sua casa. Mas eu falo: Pai, Pai da luz que possuis integridades, ouça-me como tu ouves tua criança sagrada, Jesus Cristo. Me dê o Espírito Santo, em nome de Jesus. Envia o arcanjo Miguel para me dar o Espírito Santo. Você fica assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E fica repetindo. Você fala: Espírito Santo, vem, encha-me. Como se você fosse falar com uma pessoa. E não precisa de toda uma regra, uma reza. Não é igual eles fazem, que é uma reza que você decora. Não, você fala do coração, o que você sentir. E é como uma vez eu vi uma pessoa que fala assim: como você sabe que você ama a Deus? Quando você... Imagina você está se afogando. Aí você vai lá, quando você se afoga, o que você precisa? De ar. Então alguém vai lá, se eu pegar a sua cabeça e colocar lá, o que você vai pensar? Vai pensar em ar, vai pensar em ar. Você tem que pensar assim quando você está orando. Você pensa: o que eu preciso? Eu preciso de Deus. Então você fala: vem papai, vem Jesus, vem Espírito Santo. Eu faço isso. E eu fico repetindo. Aí eu repito e eu sinto Deus vir encher minha vida com poder. Um dia eu vou fazer uma live só eu orando aqui para vocês verem. É meio assustador, porque eu fico falando em línguas, eu fico tremendo, fazendo minha mão levanta. Depende das manifestações. Mas isso eu faço eu sozinho, não é para os outros verem e tal. E isso é muito legal. Mas na igreja também, quando eu ia, acontece. Então esse é o ponto. Você tem que orar em silêncio. No livro Discurso sobre o Oitavo e o Nono, também tem aqui na Bíblia Gnóstica, o Hermes Trismegisto, ele ensina como orar em silêncio. Ele fala: oremos ao Pai em silêncio, demos glória. E você tá assim, tá no carro, você tá ali falando com Deus, tá aqui, você tá falando com Deus, tô falando com você, tô aqui, Pai e tal, eu falo. E esse é o conhecimento. A meditação te ajuda a isso, a ter essa atenção, para você não ficar com a sua mente divagando em várias coisas, em vários pensamentos. Quando você medita, você ora, você começa a direcionar e você começa a pensar. Então, normalmente eu falo: Pai, em nome de Jesus, me dê isso, me faça isso, me dá sabedoria. E eu começo a falar: Pai, eu preciso disso aqui, me ajuda. Não só peço, né, mas agradeço também. Mas é um diálogo. E eu sempre evito, e quando vem algum pensamento fora, assim, eu falo: todo pensamento maligno em nome de Jesus sai, mas isso na minha mente. Então eu começo a falar com a minha mente, a minha mente é Deus. A sua mente é Deus. É isso que vocês têm que entender. O que é Deus é a mente. A nossa mente é Deus.
Mas quando você tem o Espírito Santo, se você tiver o Espírito falsificado, que depois eu vou ler aqui nos outros livros, o Espírito falsificado é como se fossem os demônios aqui, né? Que a gente não chama muito de demônio. Mas esse Espírito falsificado vem dos arcontes. Então ele coloca pensamentos que não são seus. Então são o pensamento deles. Então você fica com ansiedade, depressão, porque você vive com medo. Isso, a ansiedade é o medo. E o medo é o poder que os arcontes têm sobre você. Então, qual que é o contrário do medo? É a fé. Então, quando você lê, a sua fé aumenta. Por isso que o gnóstico a gente tem que ficar lendo. Você despeja a palavra de Deus nos seus olhos como um colírio. Porque o espírito falsificado vai ficar brigando com você, enquanto você não conseguir ficar com um pensamento só no Pai. Então sempre vai vir um pensamento, vai dar errado isso, aí eu tenho que fazer isso. Vai ficar aquele pensamento de medo e de ansiedade, aquela angústia dentro. Então você repreende, você fala em nome de Jesus, sai. Porque se você é Deus, você pode repreender. E em nome de Jesus você fala com a sua mente. É isso mesmo, Aquila. Sempre se conecta o tempo todo, não tem um horário, um lugar para orar. Por isso que no gnosticismo foi atacado. Porque a igreja tradicional falava assim, e fala até hoje, né? Você tem que ir para a igreja para orar. Nem que você vai só de domingo. Aí fala assim, vai lá na igreja, você passou na igreja, você faz assim, tem que confessar pro padre, você tem que esperar o padre para você ir lá e confessar o que você errou. No gnosticismo não, eu errei, eu falo, Espírito Santo, me perdoa, Jesus intercede ao Pai para que ele me perdoe e tal, na hora, porque eu tenho esse acesso, eu não preciso ir lá pro padre, ou pro pastor, pro apóstolo, pro bispo, falar com Deus por mim. Porque por mais que as pessoas orem sozinhas, elas precisam de uma muleta nessas igrejas. E essa muleta às vezes é um chaveiro, às vezes é um lenço, um dinheiro lá, o dízimo que elas dão. Porque se você sempre pensa que Deus só vai te ouvir se você está lá dando o dízimo, uma oferta ou um lenço, comprando, fazendo uma campanha, que eu já fui muita igreja, o pessoal fala, você tem que fazer 5 dias, dá 10 voltas da torre do muro de Jericó lá. E aí, por mais que a pessoa ore em casa, mas ela pensa, Deus não me ouviu não, eu tenho que ir lá e rodar na igreja lá, fingindo que é o muro de Jericó, para Deus me ouvir de verdade. Nisso entra o medo. Você já orou com o pensamento de que Deus não te ouve, que aí você precisa... A pessoa faz uma fila enorme pro pastor lá. Chega no final do culto, a pessoa orou e fala, Deus me ajuda. Mas no final do culto ela vai fazer uma fila quilométrica lá, ficar na fila para o pastor orar por ela. Porque ela acha que a oração dela não tem efeito. E é isso mesmo, eu vi isso milhares de vezes. No gnosticismo não. Eu oro e eu sei que Deus me ouviu e eu não vou pedir para outra pessoa orar por mim. E é assim, eu não fico aqui, olha, eu vou orar por vocês. Não, eu falo, você tem que orar e acreditar que Deus te ouviu. Jesus não falava assim para as pessoas, olha, a tua fé te salvou, você quer ser salvo? E a pessoa, quero. Aí quando a pessoa falava quero, ela ia. Porque a pessoa podia falar não, ou ela podia ficar com medo e ficar com dúvida. Então Jesus sempre fala isso para você. Você quer ser salvo? Você não pode falar assim, peraí que eu vou lá falar com o pastor, ver se ele vai me orar para mim para ser curado. Não, todo dia Jesus está falando com você. Falando, você quer? E aí você tem que ter essa fé. Então o mais importante do gnosticismo é a fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então se você ler esse livro todo aqui, é muito grande, tem muitas páginas, até um pouco mais que a Bíblia no Novo Testamento. Aqui é a Bíblia King James, a versão de 1611, a Bíblia da versão inglesa. E as letras, ele é maior porque as letras são grandes. A letra é pequenininha. A letra é bem miudinha, tá? Mas se fosse desse tamanho a letra, iria ser muito maior esse livro, porque tem muitas páginas. Mas você pensa assim, que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E só o Novo Testamento tem só 27 livros. Aqui no meu livro tem 50 e poucos. Então se você lê a palavra e você tem fé, imagina, lendo sobre Jesus 27 livros aqui. Se você ler, além desses 27, porque não é para você parar de ler a Bíblia, tá, gente? É para você ler a Bíblia. A gente é gnóstico, a gente lê o Novo Testamento. Mas você pode ler a Bíblia, deve, para você entender quem Jesus era, quem ele é. Mas isso daqui vai te ensinar o que Jesus falou além sobre o Pai, explicou sobre você, quem é você, qual é o seu poder e que ele está com você.
Então isso te dá muita fé. Um dia alguém perguntou pra mim esses dias, falou assim, nossa, como você não tem medo de nada, né? Uma amiga minha perguntou. Aí eu falei assim, por quê? Porque eu leio, porque eu sei que Deus está comigo, eu já expulsei demônios. Então quando eu falo com demônio, assim, falo, Espírito Santo, amarra esse demônio aí. Aí eu vejo, na hora, assim, a pessoa vai, coloca a mão pra trás, o demônio abaixa a cabeça e fala isso pra ele, quem tá aqui? Aí ele, o Espírito Santo. Quem sou eu? Ele fala, o Espírito Santo. Uma vez eu estava expulsando demônio de uma ex-namorada minha, não posso falar quem é. E aí eu olhei e falei assim, quem sou eu? Aí ele olhava para baixo assim, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Porque ele não vê a mim, ele vê o Espírito Santo. É tão poderoso isso que é uma das partes que eu mais amo nisso. Porque você é Deus, você está com Deus, e ele não vê. Porque se ele me visse, ele ia me bater, ele ia acabar comigo. Então quando você vê que você ora e fala assim, Espírito Santo, amarra ele, Espírito Santo, tira. Você fala, Pai, manda um anjo aqui, amarra esse demônio. E na hora ele faz, então tudo que eu peço, eu acredito que na hora Deus faz. Não é só fisicamente ali na hora que eu vejo tal, quando eu faço. Mas eu quero um dinheiro, né? Normalmente eu tô precisando de dinheiro, às vezes. Aí eu falo, Espírito Santo, preciso de dinheiro pra isso aqui. Aí ele vai e me faz de algum jeito vir, alguém me dá uma oportunidade para algum emprego, ou eu ganhar dinheiro de alguma forma. Preciso, tô com uma dor. Às vezes eu tô com dor, eu falo, Espírito Santo, tira essa dor aqui, Pai, manda um anjo, o arcanjo Rafael para tirar a dor. E na hora passa. Às vezes demora um pouquinho. Mas eu sei que vai vir, e eu sei que vem. E porque tem essa fé. Então às vezes eu saio, eu falo assim, por que eu vou ter medo de ladrão? Por que eu vou ter medo disso? Por que eu vou ter medo daquilo? Se eu sei que Deus, se até os demônios tremem quando vê o Deus dentro de mim. Então por que eu vou ter medo de homem? Então acontece, é isso. Então a fé vem disso. E você ter experiências com Deus é muito bom. Então sempre assim, se alguém da sua família tá lá com dor, aí você fala, Espírito Santo, tira a dor dele. Tá com dor de cabeça, fala, deixa eu orar. Ora você mesmo, fala, Espírito Santo, tira essa dor de cabeça. Pai, em nome de Jesus, tira essa dor de cabeça. E você começa nas coisas pequenas a ter fé. Então Jesus sempre me ensinou quando eu era criança, falou assim, você tem que ter fé nas coisas pequenas, porque até para comprar uma bala, eu falar, Deus, eu compro essa bala ou não, tal. Porque se nas coisas pequenas você está acostumado a orar, a recorrer a Deus, nas coisas grandes, que são os momentos cruciais, que você perde a noção, às vezes você fica com medo e você não sabe o que fazer, se você está acostumado a fazer coisa pequena, na grande você fala, Deus vai resolver. Aí você fala e ora. Mas senão você não tem essa fé. Porque você não fez nas coisas pequenas. Então seja fiel no pouco e será fiel no muito. Quem será? E é isso mesmo. Viu? Acontece muito, você vê. Você tem muita fé, Aquila. E essa é a melhor parte, de ter essa fé, ter essa comunhão com Deus. Aqui deixa eu continuar a leitura, que eu me empolgo contando a minha vida. Um dia eu vou fazer uma live para ficar contando a minha vida, as experiências com Deus. É muito bom. E aí deixar vocês também, pode falar aí, gente. Tudo que vocês têm experiência com Deus também, pode contar aí que eu leio aqui, que eu gosto muito desse bate-papo, tá? E aí ele fala aqui, mas no versículo 9. E por isso os discípulos não pensavam que coubesse alguma outra coisa no interior desse mistério. E ocorreu que, estando os discípulos no Monte das Oliveiras, disseram estas palavras, com grande alegria: somos mais felizes que qualquer homem, posto que o Salvador nos revelou tudo e alcançamos a elevação e a perfeição. Então quando você vê, imagina os discípulos, eu ia estar muito feliz. Eu já fico feliz achando que eu sou um dos homens mais poderosos e mais felizes do mundo, por Deus ter me dado a oportunidade de ter esse conhecimento, porque eu não sei porque ele me escolheu, mas eu amo ter esse conhecimento. Imagina os discípulos, tá falando com Jesus e Jesus explicar que existe milhões e milhões de céus, que ele vem do primeiro e do único céu que existe acima de tudo, e ter todo esse poder. Eles estavam maravilhados, e ainda ver Jesus explicando tudo para eles, eu ficaria muito feliz, já estou. Então fiquem muito felizes porque vocês têm essa oportunidade, porque por 2000 anos quase, as pessoas não tiveram essa oportunidade, porque esses livros foram descobertos em 1945. Pensa pessoas de 1800, 1700, 1500, naquela Inquisição, o povo perseguindo as bruxas, pessoal ali, travado com a mente, achando que estava fazendo um serviço de Deus. Tantas coisas ruins que houveram,
que se tivessem conhecido essas palavras de Jesus, não teria essa guerra. Igual, hoje eu estava pensando sobre isso. Por que que... Ai, que bonito que você se emocionou, mas é incrível, né? Imaginar eles, a alegria deles, assim, de tudo que Jesus falava e tudo que eles... Eu vejo aquela série The Chosen, aí eu vejo, assim, eles falando... Hoje eu tava vendo uma parte. Depois que eles vão lá, expulsam demônios e curam as pessoas e pregam, aí Tiago, Pedro fala assim, nossa, mas eu me senti muito poderoso, parecia que eu ouvia Jesus me ensinando o que eu deveria falar na hora. E é uma sensação maravilhosa mesmo. E aí, o que eu estava falando daqui? Esse pensamento que nós temos de quem é Deus, o que é Jesus, hoje é muito sério. A gente não teria isso se não tivesse esses livros. Sério. Tem pessoas que até hoje elas vivem muito presa. E aí eu estava pensando isso hoje, porque há uma guerra hoje, e está em debate, né? Porque as pessoas acham que Deus está num lugar ainda. Ah, porque Deus está só em Jerusalém, porque tem que levantar um templo para Deus, e aí briga por um pedaço de terra. E Jesus, há 2000 anos atrás, veio e trouxe um ensinamento que Deus não mora em um lugar, que Deus é luz, e que ele até fala, eu vou destruir esse templo aqui, porque o templo é meu corpo, não é esse templo aí de pedra. Não é Jerusalém ou o monte lá que você adora. Ele fala, o Pai é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Quando você entende isso, isso é gnosticismo. Você pode orar e adorar Deus em qualquer lugar e ser um com Deus. E aí, o que acontece hoje? Tanto os católicos, os evangélicos levantam igrejas enormes e brigam por causa disso, de uma igreja ali gasta milhões. Toda vez que eu vejo uma igreja enorme, hoje eu estava andando no centro de São Paulo, né, eu vi umas igrejas enormes lá, eu fico assim, quantas casas dariam para fazer orfanatos para viúvas, para órfãos, sabe, para as pessoas, que dariam fazer com aqueles bilhões que fizeram. Aí quiseram fazer uma imitação do templo lá de Israel para falar, Deus mora aqui. Mas Jesus falou, não, não é. E aí as pessoas se dizem cristãos e fazem, gastam milhões e milhões. Eu não julgo se você está lá numa comunidade, tem aquelas igrejinhas das senhoras, que é uma casinha lá que ela fez no quintal dela, na garagem ali, alugou um salãozinho e vão se reunir. Isso é igreja. Ali 10, 20 pessoas. Agora, igreja não é um lugar, um templo com 10 mil pessoas que não se conhecem umas às outras, vão como um rebanho para ouvir uma palestra sobre riqueza, que é isso que acontece, gente. Vão ouvir uma palestra sobre riqueza, porque tem o dia da prosperidade lá dos empresários, algumas tem. E aí vai lá, aí ouve uma palestra e volta para casa. Do mesmo jeito, pensando, eu vou pensar e vou dar dinheiro e isso. Mas não tem aquela comunhão, o máximo que tem a comunhão é entre os obreiros, as pessoas que estão lá ajudando na obra, porque eles são como funcionários ainda, porque tem regra, tem hora, não pode fazer isso porque são os funcionários. Tem até pastores que falam que eles não deixam nem eles ter filho, tal, estão processando. Então não tô falando de ninguém específico, tá, gente? É isso mesmo, Akla, ainda bem que você saiu. Mas isso não é igreja. Igreja é as pessoas em comunhão, falando de Deus e conversando, e se reunindo, comendo, bebendo ali. Era isso a igreja. Você vê nos filmes, no antigo... Eles se reuniam e ali dividiam o pão. A ceia não era uma ceia que te dá um negocinho ali e você come um potinho de suco de uva e um pãozinho. Não, a ceia era uma comida mesmo. Eles iam lá e jantavam e conversavam junto e debatiam. E não tem uma pessoa que pode falar. Que o gnosticismo é muito claro, assim, a gente não tem uma pessoa. Eu tô aqui falando porque eu tô só divulgando conhecimento para que vocês tenham. Mas se um dia eu abrir uma igreja gnóstica, uma escola, seria assim. Um dia eu ensino, outro dia a gente sorteia, outra pessoa ensina, aquela que já está aprendendo, tem a Andréia, tem a Fernanda que falou, ia parar, amanhã você vai ensinar, lê um livro, agora aí, pega aí, lê um livro que você leu, explica, sabe um clube do livro? É isso.
Mas no máximo ali 12, 10, 20 pessoas. Passou disso, abre outra, vai lá na casa de outro, porque não, igreja é isso. E Jesus ensinou isso, tá? Não você ter uma... Nossa, tem... Eu vou falar porque eu respeito a religião de todo mundo, mas imagina assim, né? Toda vez quando eu vejo um discurso lá em Roma, aí fica alguém lá em cima de um lugar que quase nem dá pra ver, aí fala assim, juntou assim, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas na praça de São Pedro, e as pessoas ficam assim, e alguém vai lá e fala, vai. E isso para eles é adorar a Deus, isso é igreja para eles. E para mim não é. Cristianismo é isso aqui. É você ler, você vai lá na sua casa, fala com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho e tal, conversa. E aí você fala ou você faz sozinho também. Porque Jesus, a maior parte do tempo, gente, Jesus ia pro monte orar. Sozinho. Isso é gnosticismo, tá? Mesmo ele sendo Deus, o que Jesus fazia? Ele não ficava no meio dos discípulos. Ele ficava no meio dos discípulos uma coisa, ele ia pro monte orar. Ele ficava sozinho, se retirava, ele falava para eles, ó, fica aí, não levava eles. E ele ia para um lugar separado para falar com o Pai, para meditar. Sabe? Você acha que ele ficava lá 10 horas repetindo? Não. Era um bate-papo, ele meditava, ele dormia, olhava para a lua, sentia o Pai, sentia a energia e vivia, se renovava. É isso. Então esse conhecimento é o que faz. As pessoas pensavam que não, pensa que você ir lá no monte e ficar lá 10 horas repetindo, sem parar, nem sabe o que você está falando mais. Não é isso que é orar. Você fica em silêncio, sente, ouve Deus falar com você, aí você fala um pouco, você fica em silêncio, não pensa nada, pensa no amor, emana amor, e é isso. Essa meditação, esse pensamento que é ser cristão, ser gnóstico. Eu vou ler mais uma parte aqui, depois eu vou pular para uma parte especial que eu gosto. Tentar achar ela, né? E aí ele fala aqui. E enquanto assim falavam, que eles estavam falando, nossa, nós somos felizes, tal, o mais feliz do mundo. E aí enquanto eles falavam, Jesus estava sentado um pouco afastado. Tá vendo aqui? Então, aqui nesse livro ele já fala, eu nem tinha visto que ele fala isso. Eles estavam lá falando, nossa, nós somos abençoados. E Jesus estava sentado um pouco afastado deles. Jesus não ficava lá no meio deles. Jesus ficava sempre lá em meditação. Ai, que bom. Eu faço isso mesmo. É 1 em 1000 e 2 em 10 mil. Eu fico sempre feliz. Sempre tem na live tem algumas pessoas que realmente ficam, que entendem. E é 1 em 1000 e 2 em 10 mil. Jesus falou, é a regra do 1 e 2. Obrigado pelo feedback aqui lá. E aí ele fala assim. Jesus estava sentado um pouco afastado. E ocorreu que o dia Quilice da lua do mês de Tebete, dia em que havia plenilúnio, o sol, elevando-se em seu curso ordinário, o sol lá, emitiu uma luz incomparável. Então, quando Jesus estava lá separado, nesse dia aí, que eu nem sei falar como que é, o sol começou a brilhar de um jeito diferente. Olha o poder de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor do Universo, gente. As pessoas falam, gnóstico, não adora Jesus, não acha que Jesus é homem. Gente, a gente acha que Jesus é o Senhor do Universo. A gente não é... Tem um vídeo, acho que é do History. E aí eles falam, que os gnósticos acham que Jesus é um holograma. Não, não é isso. Jesus é o Senhor do Universo. Ele criou todos os universos, tudo. E aí a gente entende que o corpo dele não é Jesus. Ele é aquele que entrou dentro do corpo dele. Igual eu não sou eu sou a luz que está dentro do meu corpo. Esse corpo aqui é uma casca, uma vestimenta. Mas a luz, o poder, como ele é tudo. Tá? E aí ele fala no 11 aqui. Porque procedia da luz das luzes. Uma luz do sol veio que vinha da luz das luzes, não do sol. Por isso que eu falei, existe uma luz diferente dessa luz do sol, dessa luz que está aqui. E desceu sobre Jesus e o rodeou por inteiro. Então é por isso que eu falo, gnosticismo é incrível, assim, porque eu fico imaginando, quando eu leio isso aqui, eu visualizo e eu vejo ali os discípulos ali do lado lá, sentados, falando, nossa, nós somos muito felizes. Aí Jesus afastado, e começa a vir uma luz do sol e brilha e rodeia Jesus, a luz perfeita. Imagina, um ser todo iluminado e você vendo isso. É isso que é gnosticismo. Por isso que queriam matar eles, porque Jesus é tudo.
Imagina você falar isso para as pessoas de uma época lá dos romanos que ia dominar as pessoas. E o rodeou por inteiro, e estava um pouco distanciado de seus discípulos, e brilhava de um modo inigualável. E os discípulos não viam Jesus, porque os cegava a luz que o envolvia. Aqui é maravilhoso, porque aqui é o que tem no Evangelho de Filipe. Ai, Akla, que lindo. É muito bom você ter isso. Você é muito gnóstica. Isso é ser gnóstico. Como você consegue ver, consegue sentir isso. Porque Jesus, no Evangelho de Filipe, fala muito sobre isso. Fala que nós devemos nos encher da luz perfeita, nos revestir dessa luz perfeita, para que nenhuma potência maligna possa nos ver nem nos deter. E ele fala, aqueles que se revestiram da luz perfeita, nenhuma potência maligna pode ver nem deter. Porque se elas te vissem, elas iriam poder reter você. Então isso é a fé. E Jesus, quando ele está revestido dessa luz, os discípulos não conseguem ver ele. Porque a luz cega eles. Então imagina isso, os discípulos vendo ali fisicamente. Imagina você no mundo espiritual, revestido com essa luz de Cristo. Os demônios não podem te ver, o inimigo não pode te ver, e aí você tem paz. Por isso que Jesus falou, eu vos dou a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então quando você tem o Espírito Santo, você tem essa luz. Porque como é que se adquire essa luz? É na câmara nupcial. A câmara nupcial nada mais é que nossa alma ela é feminina, por isso que a alma é feminina. E ela precisa do noivo. Enquanto você não tem Jesus, como ela é feminina, os demônios, eles tentam, e o mal, todo, não só demônios, os mal, eles tentam copular com a sua alma. Eles tentam usar, abusar, fazer sua alma se prostituir, sujar sua alma e te destruir. E aí você fica na escuridão. Aí quando você se arrepende, quando você busca a gnose, vem o Espírito Santo, que é a mãe, e vem Jesus, que é o poder masculino, que é a imagem do Pai. Por isso que ele fala, o noivo e a noiva. Eu vou vir como noivo. Nas parábolas lá e na Bíblia, ele fala assim, as noivas, 5 noivas lá, vêm com azeite, elas estão com azeite. As que 5 tá com azeite e 5 não tá. E aí as 5 que estão com azeite, elas conseguem entrar. Elas entram onde? Na câmara nupcial, entram pro casamento. Que a câmara nupcial é o quê? Quando você casa, você vai para núpcias, certo? Então quando você casa com Jesus, você tem que ir para as núpcias. Mas você só vai conseguir entrar se você tiver o azeite, a unção, que é o Espírito Santo. Por isso que é tão importante. O Espírito Santo é a luz, por isso que é o batismo com a luz. É o crisma. E aí quando você entra, o noivo ele vai te deixar entrar. Ele abre a porta para você. Para aquelas que estão sem azeite, ele fala, eu não te conheço não, sai daqui. E aí elas vão sair correndo tentando achar azeite. Por isso que você tem que achar o azeite antes. E aí quando você pede, Jesus, entra dentro de mim, Pai, entra de mim, dentro de mim, você alcança a unção e alcança a luz perfeita. Tem uma parte também do Evangelho de Filipe que ele fala, aqueles que fazem para si mesmo, que tomam posse para si mesmo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses alcançam a unção, alcançam o espírito de unção, o espírito da verdade, compreensão. Quando você faz por si mesmo, pela sua própria força, você adquire pelo seu conhecimento, por buscar, por ler, por entender, aí você alcança a unção. E aí quando você alcança a unção, ele fala, esse não é mais um cristão, essa pessoa se torna um Cristo. Porque Cristo é ungido. A palavra Cristo vem de ungido. Jesus ou ungido, aquele que tem a unção do Pai. E aí, essa é a câmara nupcial, sua alma é feminina. Ela está sem um espírito, que tem um espírito falsificado, tem esses demônios. Você não tem um espírito. E aí quando você alcança Jesus, ele te dá o espírito. E aí ele se une à sua alma, você se torna um com ele. E essa união se torna a luz. O que é a luz? A união se torna a luz. É como uma bomba atômica, sabe, gente? Que a energia comprime ali. Isso é maravilhoso quando vê o filme de Einstein. E quem não entende como é que é. Duas moléculas lá de átomo do urânio, eles em uma velocidade muito grande lá, eles vão ter uma interação entre as outras. Isso daí é a massa vezes a energia é igual a massa vezes o movimento. Entendeu? E aí
dá essa luz. Assim dentro de nós. Quando você alcança Jesus e a sua alma se une a ele te transforma em luz. E aí essa luz é tão forte que os demônios, os poderes, os arcontes, eles não podem te ver nem te deter. Esse é o poder. Isso é você meditando, amiga. Você tem que meditar e orar e buscar. Igual eu falei, fica assim, Espírito Santo, vem, Jesus. Você tem que falar do jeito, mas você tem que ler assim. Eu oro assim, tem uma parte também que fala assim, vós que unistes a luz perfeita ao Espírito Santo, incorporai os anjos conosco como sendo as imagens. Também. Cada livro, eles têm como você orar. Mas não se apegue a isso, você tem que orar de coração. Fala, Senhor, me encha da luz perfeita. Vem Jesus e entra no meu coração. Arranca toda a maldade. Jesus, se une a minha alma. É assim, igual eu tô falando, você tem que falar do seu coração. As palavras vêm, porque o Espírito Santo vai te dar as palavras, entende? Então você pede para Deus, me ensina a orar. E você vai falando. Mas você tem que ter esse conhecimento, você tem que ler. Eu estou te explicando agora, aí você vai e vai pedindo. Fala, revista-me com a luz perfeita, eu quero entrar na câmara nupcial. E isso é a mente, tá? Isso tudo é a mente. Eu falo coração aqui, mas tudo isso é na sua mente. Quando sua mente para de se apegar às coisas do mundo, porque a maior parte é renúncia ao mundo. Por isso que Jesus fala, renuncia ao mundo, renuncia ao mundo. Porque o mundo é a matéria. Quando eu falo mundo, é tudo que é material. A gente tem que desapegar das coisas. Quando você desapega das coisas, aí você começa a se despir desse corpo. É como se você se desligasse do que é material. Porque normalmente você acorda de manhã pensando no que você tem que comer, na sua fome, na coisa. Porque você está apegado ao corpo. Você acha que você é o corpo. Você se identifica, aí você tem fome. Aí você só vive pensando, tem que saciar a fome, tem que trabalhar, tem isso. Quando você entende que é o seu verdadeiro eu, que é essa luz, você não entende nem como corpo, então você não fica pensando nas suas necessidades fisiológicas só, não entende como sua alma, como seus sentimentos, porque a alma é emoção. Você não fica pensando, porque meu namorado, meu marido, meu fulano, a ciclana não vai me ver, tá estranho comigo. Você não fica pensando, tô triste, tô isso, não. Você ora e você entende que você é Deus e você fica num estado como se fosse um rei. É assim que eu me sinto, mas é como se... Deixa eu ver, tem um livro que chama Raja Yoga. Isso é muito legal para vocês lerem, vocês que nunca meditaram, nunca entraram num estado de atenção ou num estado de meditação, de concentração. Tem algumas técnicas do yoga que é muito bom para você aprender. Os gnósticos a gente usa isso daí. Então tem um livro que chama Raja Yoga. Compra ou lê, baixa ele, para você entender como você medita, como você para e pensa, como você entende que é seu verdadeiro eu. Mas você pode também só orar e ficar no seu quarto assim, falando, vem Espírito Santo, me dá poder, Jesus, vem. Eu só repetia assim, Jesus, 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 Jesus. Era muito legal. Quando eu era criança, eu vou contar um pouquinho da minha história. Criança não, adolescente, né? Eu tava no ensino médio, eu acho. Aí eu ia na igreja, né? Eu ia na igreja Renascer com meus amigos. Aí eu ia pra escola, depois eu ia na igreja Renascer e eu tinha muito poder, assim, do Espírito Santo e tal, eu sempre tenho. Mas eu orava pelas pessoas, assim, quando as pessoas pediam. Aí eu ia na igreja, ajudava os moradores de rua e tal. E aí eu tinha uns discípulos lá, que eram meus amigos e tal. E eles, sempre eu ia terça e quinta, ajudava os moradores de rua num ônibus que era Expresso da Solidariedade. Aí quando, o povo fazia roda lá com os moradores de rua, pessoal, aí eu falava, Espírito Santo, se tem algum demônio aí, faz manifestar. Aí o demônio manifestava lá, eu falava, Espírito Santo, amarra ele, amarrava assim, de longe, assim. Aí tira. Aí eu soprava e tal. E aí as pessoas falavam, você tem muito poder e tal. E eu me achava, é igual o Dragon Ball. O gnosticismo. Gente, vocês são velhos, né? Quem é velho vai lembrar de um filme que é Dragon Ball Z. O filme não, o desenho. Gnosticismo é igual ali, você ser um super saiyajin, sabe? Que você não é desse mundo e você tem uma luz dentro de você e a luz rodeia lá o Goku lá. Isso é gnosticismo, gente. Esse é o gnosticismo. Você não é desse mundo. Você vem de outro lugar e você tem mais poder que todo mundo, você não entende por quê. E aí era isso. E aí chegava no final, sempre a gente ia na casa do Cristiano, que era um amigo meu, pra gente orar. Então a gente se reunia lá e às vezes eu orava pelas pessoas, ensinava, o pessoal gostava, assim, e aí era 11 horas da noite. E às vezes, eu lembro, isso era muito legal, fazia fila para as pessoas para eu orar.
pessoal vinha fazer a fila, assim, falar, ora por mim. Só que eu não orava, tipo, eu não oro igual as pessoas, tipo, não é igual o pastor que ora. Eu ficava assim, a pessoa vinha e eu falava, Jesus, 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 e a pessoa caía, recebia o Espírito Santo. Eu falava, o que você quer? A pessoa, quer ser batizado com o Espírito Santo. Então eu só falava assim, Jesus, 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 e a pessoa caía. Aí Jesus, Jesus, eu falava. E a pessoa recebia o Espírito Santo, tal, expulsava o demônio. Aí um dia eu tava assim, falando Jesus, e orava. Aí um amigo meu veio gritando, chorando, falando assim, o Roger. Aí ele veio, eu tentei expulsar o demônio da menina ali, que ela tinha epilepsia, essas coisas. E aí eu não tô conseguindo expulsar o demônio, não. O demônio tá brigando comigo, eu não tô conseguindo expulsar. Eu tinha 15 anos, eu acho. Nem isso, acho que. Não, eu tinha uns 14 quando eu namorava ainda. Tinha uns 13, 14 anos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá na casa da menina lá e o demônio tava lá, manifestado nela, babando lá. Eu falei, Espírito Santo, em nome de Jesus, tira esse demônio aí. E aí eu mandei embora. Mas a oração era só isso, eu só falava Jesus, Jesus. Normalmente quando eu oro, eu não falo muito não, quando eu oro e eu paro assim. Antes de fazer a live eu ia fazer essa oração. Mas eu olho para um ponto, tipo, eu viro pra parede assim. Aí eu acho um pontinho, tem uma sujeirinha na minha parede ali, sujeira não, uma bolinha do reboco. Aí você tem que olhar um ponto, assim. Eu olho um ponto e aí eu paro nesse ponto. E concentro minha atenção nesse ponto. Aí eu fico, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Ou eu falo, vem papai. Aí eu começo a falar, tem hora que começa a vir as palavras. Aí eu falo, Jesus, Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Aí minha mão levanta sozinha e fica assim. Isso é oração, gente. É tipo uma meditação do coisa, mas eu não gosto muito de fechar o olho. Aí eu fico olho aberto. Porque a gente ora, mas você pode fechar. Mas eu olho, porque eu gosto de focalizar num ponto. Gente, vocês têm que assistir o filme, que eu até postei um vídeo. É muito legal, daquele cara do Senhor Destino, da Marvel. Aí é um livro que chama A Incrível História de Henry Sugar. E aí ele conta lá como o cara descobriu um livro do cara que via sem olhar. E aí ele entende como é que medita. Ele fica olhando numa vela, assim, 45 centímetros e tal. E como você ter essa atenção e você começar a meditar. Isso todo mundo sabe, dos ocidentais, orientais. Tem um livro também que é Magia Prática de... Como é que é? É do Farabato, em 10 passos. Nossa, é magia prática que chama. Não que você tem que fazer magia, gente, mas ele ensina como você meditar, como você entender e passar. Porque você tem que aprender a pensar em uma coisa só. Não ficar com esse monte de pensamento, sabe? Você não pode ter um monte de pensamento confundindo sua mente. Então, o estado de meditação e a concentração é isso. Então você ora e fala, Espírito Santo, me ajuda a meditar, me ajuda. E toda vez que vier um pensamento maligno, medo, ansiedade, você manda embora. Eu falo, em nome de Jesus, sai. Começa a falar com a sua mente. E aí você tem esse diálogo interior, entende? Quando você entende que Deus está dentro de você, você tem um diálogo interior. Então, aquela intuição, sabe, que fala com você, olha, não pega esse caminho, não vai, hoje não vai ali, fica quietinho em casa e tal, porque senão vai acontecer alguma coisa, não vai, acontece igual a mãe falando, mas não tem aquela voz que fala pra você, não faz isso. E aí você vai lá e faz da merda. Isso é falar com Deus. Mas ela fala de vez em quando. Quando você medita, ela fala toda hora. Então, toda hora que você parar, eu vou falar assim, não fala isso, para, tá falando muito, você tá rindo muito, tá brincando muito. Que eu tenho que aprender a falar mais sério nas lives, que depois eu vou procurar cortes, né, pra eu postar depois. Aí toda hora eu tô assim, falando e brincando tal, e eu tenho que ser mais sério. Paz do Senhor, Elaine. Então, essa ideia de gnosticismo é isso, gente. Eu quero mostrar pra vocês, tá? Que não é nada de esotérico, de adorar outros deuses, de coisa do Egito, não é nada. Porque tem uns gnosticismos aí que o pessoal coloca, que não é cristão, que não é. Não tem nada disso. A Bíblia Gnóstica, o livro Biblioteca de Nag Hammadi também, que tem alguns. Aí tem dos Anunnaki também, mas não tem nada a ver com a dos Sumérios, mas dá pra você entender as loucuras dos arcontes. Eu tenho muito livro aqui, gente, que eu sou doido dos livros. O gnosticismo não é nada fora do cristianismo, tá? Então não se apega a esse negócio de, porque tem arconte, porque tem isso. Arconte é como se fossem os principados e potestades. Tá lá na Bíblia que existem os principados e potestades. Tá, a gente dá nome pra eles. A diferença é que eu sei o nome. Eu sei o nome dos 12 arcontes. Eu sei o nome de quem domina o mundo. Se eles não sabem, o problema é deles. Então, assim, mas
tudo é o Pai. O mistério é esse. Isso, leia. E já compra esse livro aqui. Esse aqui eu comprei, eu nem li ele inteiro, mas é muito legal a história dos Anunnakis, tá? Tem o livro de Enki, o livro perdido de Enki, para quem quer entender sobre Anunnakis também, Sumérios, é bem legal. Você tem que entender tudo, ler tudo. Gente, eu já li eu amo Tantra, o Tantra, Taoísmo, os livros do Taoísmo é muito legal, do Shen Tzu, nossa, o livro do Shen Tzu é muito... O conhecimento está em vários lugares, gente. Então você aprende os livros do estoicismo também, você aprende a viver no agora, a viver no momento presente. Não é nada que você está adorando outros deuses, não. Você pode ler, eu li o Bhagavad Gita lá dos hindus e eu não ligo para os deuses. Falou de... Como é que é o nome do deus deles lá? Shiva, sei lá, não. Krishna, Aí eles falam de Krishna, mas eles estão falando do eu, ele fala da alma, fala de conhecimento, como você meditar, como você parar. E você esquece, não tem que pensar, porque eu não posso ler o livro lá, porque está falando de outro Deus lá. Não, você pega a parte que está falando de um conhecimento, de como você meditar, de como você alcançar a paz, como você alcançar o entendimento e meditar. A yoga, eles vão lá falar de coisas que você não precisa estar adorando o Deus dele. Você pode meditar, mas eles ensinam você como controlar seu corpo, como respirar direito. Tudo isso são técnicas que no cristianismo, no tradicional, né, na igreja católica, não ensina. Então você vai lá e faz um yoga. E é muito bom fazer yoga para você aprender isso. Como foi recuperado os livros gnósticos depois da Inquisição? Então, isso tem alguns vídeos que eu postei já explicando. E tem o documentário A Bíblia Proibida lá do History, lá no canal tem um canal Escola Gnóstica que eu coloquei, depois você pesquisa, mas eu vou resumir. Não é depois da Inquisição, isso daqui foi depois do Concílio de Nicéia. Tem um Concílio de Nicéia, que daí o imperador Constantino falou, olha, e outros bispos lá, ele só organizou, mas os bispos lá falaram, olha, tem 4 ventos no céu. Então, já que tem 4 lados, tem norte, sul, leste, oeste, a gente vai ter só 4 evangelhos. Foi assim. E o resto manda queimar. A gente gosta de Paulo. Então vamos pegar só as cartas de Paulo, que Paulo tinha um pouquinho do judaísmo, dá uma lei, dá umas regras, e vamos usar as cartas de Paulo, pega uma, duas de Pedro, que dá pra gente controlar as pessoas, e o resto, essas coisas que são mais esotéricas, falando de outros céus, de universo, de coisa... dos gnósticos aí, manda queimar. É melhor, mata os gnósticos. Aí mandaram. Só que aí existia a Biblioteca de Alexandria lá no Egito, que era um dos caras que tinha muito conhecimento. E todos eles tinham os livros gnósticos. Só que daí tinha uns monges lá no Egito, desse mosteiro em Nag Hammadi, que é uma cidade lá, que veio uma ordem de um papa lá, que eu não lembro qual é o nome dele, e mandou queimar esses livros. O que esses monges fizeram? Falando, nós vamos queimar não, esses livros são muito importantes para a posteridade, vamos guardar eles. Eles colocaram uns códices, códices é uns pergaminhos de couro lá, e eles guardaram dentro de umas cavernas escondidos, para ninguém destruir eles. E aí ficou perdido mesmo. Só foi depois da Segunda Guerra Mundial. Tem muita coisa que tem que acontecer, tá? Então... houve a Segunda Guerra e só depois da Segunda Guerra que foi descoberto. Só depois da Segunda Guerra que houve esse avanço tecnológico que nós temos. Esses daqui dos Anunnakis, dos Sumérios, foi descoberto em 1949, lá na Suméria, lá muita coisa que foi descoberta. Então só naquela época ali que foi descoberto. Por quê? Porque houve essa quebra ali, foi o ápice da maldade do inimigo e tal. E aí tinha que ver esses... porque daí veio os filhos da luz, realmente, que a gente estaria. Então, só foi depois traduzido, isso aí teve... Depois você vê a história, eles achavam que esses manuscritos... não sabia que eram manuscritos dos gnósticos, ninguém sabia. E aí, quem achou lá, os beduínos, eles acharam... Peraí. Travou aqui um negócio. E aí eles achavam que era coisa normal, eles fizeram um sapato com um deles, queimaram para se esquentar no outro, aí depois eles venderam para um cara de antiguidade, viram que tinha alguma coisa escrita lá, e esse cara falou, meu, isso aqui é o achado do século, que aí é a biblioteca de Nag Hammadi, que daí chama, que tem alguns livros que tem aqui,
E aqui na Bíblia Gnóstica tem muito mais. Tem o de Valentino, tem Pia de Sofia. Pia de Sofia foi encontrado antes, eu acho, em 1880, eu acho. Mas tem vários livros, então. Por todo esse tempo, as pessoas só sabiam dos gnósticos pelo que os bispos que criticavam os gnósticos falavam. Tem o nome de um deles lá, eu nem me apego a isso. E aí eles fazem várias cartas lá explicando, falam, esses gnósticos se acham. Eles acham que eles são os únicos que conhecem a Deus, são os conhecedores. Por isso que o termo gnóstico é um termo pejorativo que colocaram neles. Porque falava assim, eles são os conhecedores, que gnose em grego é conhecimento, mas um conhecimento específico, divino. Eles são os únicos que conhecem a Deus. Então ficaram zoando, aí pegou esse negócio de gnóstico, tá? Mas gnóstico é um cristão que estuda filosofia, estuda tudo o conhecimento disponível. Não é alguém bitolado. Não é alguém que fala só a Bíblia tem tudo sobre Deus, está nesse livro aqui. E vamos adorar o Deus do Antigo Testamento que matava as crianças, que matava boi, cavalo e tal. Não, a gente pensa e fala, que Deus é esse que manda matar as pessoas? O Pai de Jesus não é. Então, existem bilhões de estrelas e vai ter um deusinho que criou Adão e Eva lá e ficou bravo com a serpente, porque a serpente mandou comer a árvore do conhecimento. Que Deus que vai mandar você não ter conhecimento? Tipo, é umas coisas lógicas que o gnóstico pensa. Tipo, o que a gente faz? A gente tem o direito de questionar. Eu tenho o direito de falar assim, tá, essa história tá meio estranha. Tipo, por que a mulher não tinha dor para ter parto? Aí porque ela comeu uma fruta, aí ela tem que ter dor para ter uma criança. O homem estava de boa ali sem trabalhar. Porque ele comeu uma frutinha do conhecimento, ele vai ter que tirar da terra sustento e sofrer todos os dias da vida. E ele ia viver para sempre. É porque ele comeu uma árvore do conhecimento, ele tem que morrer com 120 anos no máximo. E aí depois vem mais atrocidades aí. Porque só um povo é escolhido, aí o outro povo mata. A história que eu mais acho, assim, eu não tô criticando ninguém, nem falando nada de religião, gente. Mas tem várias histórias, porque a gente fica com um viés para uma pessoa e fala assim, tá, esse é o povo escolhido e os outros que morram, né? Tipo, e aí você pensa, o Mar Vermelho abre, aí o povo de Israel passa e engole o povo do Egito. A gente fica feliz que não morreu os filhos do povo de Israel, mas morreu os primogênitos dos egípcios. Imagina você pensar assim, vem alguém e mata todos os filhos dos egípcios, só porque eles não queriam deixar, o faraó não queria deixar o cara aí. Então não é uma coisa do pai de Jesus. Jesus não fala isso pra gente matar as crianças. Então é um Deus que preferia alguém ou outro. Então ele estava lutando com outros deuses, que daí eram os deuses do Egito. Aí, sabe, naquela história de Moisés com a cobra, aí briga com a cobra, come a cobra dos outros, tal. Então são essas histórias e essas coisas que acontecem. Parou de travar? Que nós gnósticos, e não nós, mas os livros, eles questionam e questionam de uma forma bem séria, e eu concordo com alguns questionamentos, todos, né? Então eu acho que esses livros aqui são o ápice e o ápice de tudo. Eu vou tentar achar a parte desse de Valentino que eu mais gosto, que aí... Ai, é tão bom aqui. Ó. Jesus Cristo explica a seus discípulos sua viagem através das diferentes esferas. Jesus explica que como ele vai subindo para os céus e que existem esferas. Aqui esferas não é só planeta não, gente. Aqui esferas são galáxias, são universos, sabe? E ele fala assim, e todas as portas do firmamento abriram-se diante de mim. Aqui ele está contando como ele foi subindo. Porque os discípulos perguntaram, como é que você subiu? Para onde você foi? E ele fala, e subi a primeira esfera e brilhei como uma luz intensíssima. Então Jesus está falando, eu subi para essa esfera ali e eu brilhei mais. Imagina assim, vamos pensar nos planetas, vai. Imagina ele subiu para Marte. E ele chegou lá em Marte, ele brilhou mais que Marte. Mas pensa no Sol, vai. Vamos pensar no Sol. É o Sol e ele brilhou mais que o Sol.
59 vezes maior que aquela com que cintilei no firmamento. Então ele está falando, eu brilhei mais do que no firmamento 59 vezes. E quando cheguei às portas da primeira esfera, todas as portas se abriram na hora para mim, por si mesmas. Então tem umas portas, tá? Tudo isso é no mundo invisível, tá, gente? Existem essas esferas, esses planetas, assim, como se fosse um universo, uma esfera. O universo não é uma coisa chata, gente. As pessoas pensam também que o universo... Fala que a Terra é chata, né, para alguém, e as pessoas pensam que o universo é uma Terra chata. Não, é um negócio redondo, assim, também. Nós estamos dentro de um, aí tem outro, tem outro, tem outro. E quando entrei no círculo das esferas emanando uma luz infinita, todos os arcontes perturbaram-se diante do esplendor que eu apresentava. E vendo minha roupagem, viram o mistério do meu nome, e sua perturbação aumentou. Quando eles viram lá o nome, o mistério do nome de Jesus, todos os arcontes. Então, esses arcontes não é demoninho não, gente. Não é, quando eu falo assim, arconte, aí não é esses demônio que tá lá, aparece lá pros outros pedindo cigarro, sei lá, fazendo na magia lá, no satanismo, não. Isso aqui são arcontes que controlam mundos, universos, são seres assim, que não dá nem para explicar aqui. Mas Jesus é maior que todo, e nós somos maior que todos eles. Não tenham medo. E ele fala, e tiveram grande espanto, e disseram, que mudança produziu em nós o Senhor do firmamento? E suas fileiras e seu agrupamento se romperam, e cada um se deteve em sua fileira, e me adoraram a mim e a minha veste, e cantaram hinos do interior dos interiores, com grande temor e surpresa. E me dirigi às portas da segunda esfera, que é o Ermarmené, e suas portas abriram-se por si mesmas, e entrei no círculo da Ermarmené, cercado por uma luz formidável, e não havia nenhuma outra luz que não fosse a minha. Aqui é Jesus falando, não tinha nenhuma outra luz que não fosse a minha. Jesus, onde ele chega, as outras luzes parecem escuridão. É isso que ele está falando. Esse Ermarmené, depois eu explico o que é em outra live. E todos os arcontes... aqui ele fala assim, e a luz era 49 vezes maior ali do que na primeira esfera. Então ele já estava com uma luz muito maior do que do firmamento. Aí ele foi com uma luz para a segunda esfera 49 vezes maior do que a luz que ele estava na primeira esfera. Então Jesus, à medida que ele vai subindo para os universos, ele vai brilhando 49 vezes mais. Para você ver que é muito maior e necessita de mais luz. E ele tem a luz que ele quer, porque ele é luz, ele pode aumentar de várias formas. E todos os arcontes da segunda esfera caíram em sua perturbação, uns sobre os outros, cheios de espanto diante da luz que eu trazia. Eu imagino também isso. Gente, eu vou fazer um vídeo ainda, vou pedir para aquela Sora lá do chat GPT e vou colocar isso aqui para imaginar, para ela criar um vídeo. Eu tô doido para fazer essas coisas, mas vão me perseguir por isso aí. Por que você nunca viu um filme sobre arconte, sobre isso aí? Porque é proibido, porque o sistema não quer que as pessoas saibam. O único filme que fizeram que dá para entender é o Matrix. Gente, Matrix, assistam. Quem não assistiu, o filme Matrix é baseado no gnosticismo, tá? O filme Matrix, a trilogia que tem a Trinity, tem o Mr. Anderson, que sou eu, que é o Neo, que abre os olhos das pessoas lá, que liberta as pessoas, esse sou eu. Mas... que chama Anderson, que Anderson é o filho do homem, filho do homem, em André, filho de André, que é Anderson, filho de André, que André em inglês lá é Anderson, é o homem, André, e aí filho do filho do homem. E aí tem Morfeu, lá tem as coisas. E a ideia de que você está na Matrix, isso é gnosticismo, e que tem o arquiteto, esse é o arconte, que controla tudo, aí tem aquela oráculo, aí tem os programas são os demônios, os que regem aqui, os arcontes, aí tem os agentes são aqueles que mantêm você preso na Matrix, aí esses são os demônios, e aí quem está na Matrix está preso lá numa máquina e está vivendo numa ilusão para a energia deles alimentar as máquinas.
E aí isso é o que no gnosticismo a gente... As emoções que você tem aqui, negativas, ruins, elas alimentam esses arcontes. E isso é o que eles querem. Então você vai reencarnando, sua alma vai e volta, e aí nesse processo de você ir, você alimenta, ele come sua alma, depois volta e joga ela, e eles se alimentam disso. E essa prisão é isso, no erro. E aí o gnosticismo é aquela pílula que te liberta do esquecimento do erro. Aí a partir disso você sai disso para voltar para o Pai. E aí por isso que tem aquela ideia do Neo ressuscitar, ele sair, e aí vai para Zion. E aí Zion é o lugar onde vocês estão despertos. Aí percebe que em Zion todo mundo fica lá cantando. Isso é agnosticismo, a gente canta, se diverte lá. Mas um dia eu vou fazer pegar as partes de Matrix e trazer onde está nos livros gnósticos aí. Mas é esse o ponto. Boa noite, aventureira. Daqui a pouco eu vou parar, nem sei quanto tempo que eu já estou fazendo live, 11 horas quase. Então é isso, o gnosticismo. Aí Jesus vai explicando como ele vai subindo, imagina os arcontes caindo, correndo um sobre o outro, porque vê a luz de Jesus e eles estão se sofrendo e correndo. Esse é o poder de Jesus. Por isso que as pessoas gnóstico não acredita em Jesus. Não, gnóstico acredita que Jesus é o mais poderoso. Pra gente, Jesus é tipo o Supremo Senhor Kaiô lá, o Supremo Saiyajin lá de... A gente assiste a Dragon Ball Z, que também é super gnóstico aquilo. É sério, você não tem o Senhor Kaiô, aí tem vários, tem o dragão, aí tem cara do lugar lá e vai aparecendo? Isso é gnosticismo, gente. Tem muita desenho, história em quadrinho que foi baseado... Você pode ver alguns jogos, eles falam dos arcontes, algum RPG tem os arcontes, tem os nomes, porque são as formas que algumas pessoas colocam de poder trazer esse conhecimento, tá? Porque é meio proibido de você fazer um filme falando de gnosticismo. Então, quem leu traz dentro alguns pontos. O Mestre dos Magos, eu acredito, assim, você pode trazer algumas referências, né? Que você fica preso, ele fica sempre fingindo que tá te libertando, mas na verdade você não tá. E aí tá, parece que ele e o dragão lá são as mesmas pessoas até, e que impede, eu acredito também que seja, porque tudo que você pensar, que é igual a caverna de Platão, sabe? A gente acredita muito no platonismo, que é você estar preso em um lugar e alguém sempre vai te falar que sair para a luz é errado e você ficar preso, ficar na caverna é o certo e te prender. Porque o gnosticismo é você sair da caverna, você ir desafiar e sair da caverna de Platão, você ir ver o que tem no mundo. E o gnosticismo é você sair. A gente fala de espírito. Você se despe desse corpo, se despe da materialidade. Você para de pensar no material e começa a pensar no espiritual. Porque é só sendo louco, sabe? Você tem que se tornar meio louco. Porque o que eu faço aqui? Eu não penso mais nesse mundo. Eu estou pensando aqui no Hermamené, na luz. Eu quero ir para o céu onde Jesus estava. Eu leio isso aqui, eu fico, nossa, eu quero visitar esse lugar aqui. Eu não fico mais pensando, nossa, eu quero a mansão. Eu falo, eu quero estar aqui, ó. Eu quero ter essa luz para eu viajar para o universo acima do Pai e estar acima de todos os universos. Isso é ser gnóstico. Então eu não fico pensando muito mais nesse mundo. A gente pensa no além, na imortalidade. Essa é a diferença de uma alma mortal para uma alma imortal. Está no Apocalipse de Pedro também. Que Jesus fala, existem almas mortais e imortais. As almas mortais, elas adoram as criaturas vindas com elas da terra. Adoram o homem, adoram as pessoas. A alma imortal é diferente. Ela anseia pela imortalidade. Só ela sabe, dentro dela mesma, que ela é imortal. Só ela, tipo... Antes delas morrer, as duas se parecem. Porque um gnóstico não fica falando para os outros. Eu falo para vocês para ensinar vocês. Ensinar não, né? Para compartilhar, que eu não ensino ninguém. Mas, tipo, eu não fico discutindo com as pessoas. Olha, eu acredito que tenha 2 milhões de céus, um monte de coisa. Eu gosto disso. Não, eu vivo a vida normal, gente. Eu converso, trabalho, falo com as pessoas, dou risada, brinco. Eu não vou ser chato falando, discutindo, criticando a religião dos outros. Jamais eu faço isso. Não julgo e nem falo que a minha é certa ou melhor. Porque ser gnóstico não dá para converter ninguém. Eu nunca vou conseguir converter alguém e falar, olha, você pensa desse jeito, agora pensa assim que existem arcontes, bilhões. Não. Ou você já tem isso dentro de você desde criança, ou não. E é uma coisa normal. Eu tenho isso dentro de mim desde criança.
Porque eu sou gnóstico desde criança. Desde criança eu sei que eu sou diferente, tipo, eu me sinto diferente, tipo, eu não concordo com muito, eu parava para ler, eu amo ler e eu amo pensar sobre o céu. Eu via mapa, aí eu ficava olhando, querendo entender tudo, quantos milhões de pessoas tem na Terra, quantas pessoas tem, quantos universos, o céu, eu fico vendo as estrelas, a lua, eu ficava olhando para as estrelas, assim, imaginando que uma estrela é minha, se eu tinha um monte de estrela, eu ficava assim, criança. Então, cada um, através do seu conhecimento e da sua natureza, vai mostrar do lugar de onde veio. Está no livro sobre a origem do mundo. Tudo que eu falo aqui, gente, é referência a alguns livros que estão aqui, tá? Eu li todos eles, eu leio todos eles todo dia. E aí tudo que eu falo são coisas que estão nesse livro, mas também que eu vivo. Porque, é assim, existem pessoas do 10º céu, outra do 7º, outra do 8º, outra do firmamento, e cada um fala a respeito do lugar de onde veio. Então, o seu conhecimento não é que é maior ou menor que de ninguém. Não é que uma pessoa do 10º é melhor que a do 5º, não tem isso, só é diferente. Então eu não sou melhor que os outros, eu só sou diferente. Tá? Eu só não gosto que as pessoas enganem ou abusem das pessoas assim. Então, tipo, isso eu não concordo. Mas o resto, cada um tem a fé que quer. Ah, sim, não. Primeiro começa com a Bíblia gnóstica, que tem todos aqui, tá? Tentei colocar todos. Vai pro último, que tem o livro de Judas. Ai, é maravilhoso. Tem o Evangelho de Judas. Eu até postei aqui, peraí que eu vou perder. Aqui tem todos esses livros que eu tô falando, tá? Então você pode seguir, colocar todos eles. Depois eu vou postar mais a live, mas tem todos, tem 55 livros aqui. E aí você pode lê-los e entender cada um deles. Mas eu demorei 20 anos para ler tudo. Demora, ainda estou lendo. E para uns 10 só para entender. Para começar a explicar para as pessoas, que eu ainda não sei nada. Eu não sei nada, tá, gente? Eu só sou, tipo, tenho uma ansiedade para, tipo, ensinar as pessoas, mesmo sem aprender. Aí eu tento explicar o que eu tô aprendendo ainda. Então é meio estranho, porque eu tô aprendendo, aí eu vou aprendendo e explicando para vocês. Mas demora muito, então não tenha pressa, você é imortal. Não queira ler tudo de uma vez. Lê um pouco, aí pensa, vê uns vídeos, pesquisa. Mas pede pro Espírito Santo te ensinar. Porque não sou eu que sei. Jesus falou, se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus. Tiago lá, tá lá, não tá na palavra. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá inteiramente. Eu vou até ler a Bíblia agora, porque a Bíblia, também a gente lê a Bíblia. Oi, Andréia, tudo bem? Andréia, minha amiga. É uma das minhas discípulas mais fiel. E a Áquila agora também já está muito inteligente. Eu de Tiago. Nossa, faz tempo que eu não leio aqui, nem lembro onde tá. Ó, tá bem no começo. Tiago, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção ser-lhe-á dada. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Mas alegre-se o irmão de baixa posição social na sua exaltação. Eu sou pobre, então estou feliz.
porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passará. Mas o que eu quero dizer aqui? Gente, pede para Deus. Como eu falei, o medo é o poder. Não tenha medo e não tenha dúvida. Se você vai ter dúvida, nem pede. Espera você ter fé. Fala, Deus, eu quero fé, fé. Aí você fala, Deus, me dá sabedoria. Eu quero ler isso aqui e entender. Mas sem dúvida. Porque a pessoa indecisa não recebe Deus nada. Então, é esse o ponto. Oi, amiga, obrigado. Eu sou nada, eu sou pior. Eu gaguejo, eu falo errado, eu falo tudo. Quando eu vejo meus vídeos, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu falei desse jeito? Mas tem que ser natural, gente. As coisas tem. Não tem essa de ser bonito, ser feio. Deus usa eu, porque não sou muito bonito, pra confundir as pessoas belas. Tá na Bíblia isso aí. Não víamos beleza nele, nenhuma que agradasse ele, mas ele trouxe para nós a luz, falando de Jesus, né? Então Jesus não tinha beleza, não, então eu também não tenho. Aí eu amo essa passagem. Gente, eu leio tudo, Isaías, tudo, esses livros aí, toda a gente tem que ler. A única parte da Bíblia que é mais legal, isso é o que você tem que ler. Isaías 58. Gente, você quer ter poder de Deus, expulsar demônio, curar enfermos, isso aí, você tem que ler Isaías 58. Porque a Bíblia também tem Deus aqui, gente. Tudo é inspirado pelo Espírito Santo. Alguns livros a gente não gosta de algumas coisas, mas você tem que questionar, mas tem coisa muito boa. Que é o verdadeiro jejum. Olha, Deus queria que eu ensinasse isso para vocês aqui, ó. É a última coisa que eu vou explicar hoje, já é 11 horas. Que é o verdadeiro jejum. Porque a gente não jejua como as pessoas, ficar um mês sem comer, aí fazer promessas, tal coisa. Você tem que ter poder, é assim, ó. Qual que é o verdadeiro jejum? Deus fala assim para ele. Este é o jejum que eu tenho escolhido, um dia para um homem afligir a sua alma, isso para curvar sua cabeça como um junco, e para estender vestimenta de pano de saco e cinzas debaixo de si. Chamarás tu isso a um jejum? Um dia aceitável do Senhor? Tipo assim, um dia você ficar sem comer, ficar lá murchinho, lá, como para os outros ter dó de você, isso não é jejum para Deus, é isso que ele está falando. Agora ele vai falar aqui que é o verdadeiro jejum. Isaías 58, 6. Não é esse o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade. Parar de ser perverso. Isso. Desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo jugo. Aqui é você libertar as pessoas que estão com ansiedade, com depressão, libertar as pessoas que estão presas pelos demônios, quebrar o jugo, sabe? Pessoas que estão presas pela religiosidade. É isso que eu estou fazendo aqui. Esse é o verdadeiro jejum. E aí ele fala assim, não é este distribuir teu pão ao faminto? Então jejum também é você pegar alguém que está com fome e você distribuir o pão. Alimentar alguém que está com fome. Eu estou alimentando com a palavra, mas também com comida. Você tem que pegar, café também sem obras é morta. Então tem que pegar alguém que está lá, você passa por alguém que está pedindo dinheiro, você não quer dar dinheiro, vai lá e compra um pão com mortadela e dá para a pessoa comer. Vai lá numa família que você sabe que está precisando, compra uma cesta básica e dá as coisas melhores, não dá coisa ruim. Porque tem gente que vai lá e dá o pior, pega o que está sobrando. Você tem que dar o que você mais gostaria de comer, entendeu? Então dá coisa boa, não é pra pegar, vou dar R$5 porque tá me sobrando aqui. Pega lá R$50, pega lá coisa e compra uma carne boa, né? Dá pé de galinha. As pessoas, porque eu vou fazer caridade, vou lá dar um macarrão. Entendeu? Esse é o ponto. Não é este distribuir teu pão ao faminto e que albergues o pobre que está errante em tua casa? Então ele fala, abrigar o forasteiro, abrigar uma pessoa na sua casa. Na época deles era muito comum. Isso hoje em dia não dá pra gente fazer, senão a pessoa vai lá, tem pessoas que tem maldade, vai roubar. Mas assim, se você vê alguém que está precisando, alguém da sua família que foi lá despejado lá, você vai deixar a pessoa na rua? Não. Alguém que está lá passando por dificuldade, não tem um lugar para ficar, você vai lá ajudar. Se você não quer ir na sua casa, vai lá, paga um hotel para a pessoa dormir um dia. Então isso é o verdadeiro jejum. Quando tu vires o nu, que o cubras. Então você vê alguém que está sem roupa, você vai lá e cubra a pessoa. Não é para dar risada da pessoa. E que tu não te escondas do teu irmão.
Então você vê alguém que está precisando, você não tem que se esconder. Ah, fulano vai pedir dinheiro emprestado. Ah, fulano vai de novo vai pedir. Não se esconda de alguém que está sofrendo, que está doente, está com depressão, está precisando de um carinho, de um abraço. Aí aqui que vem o poder. Se você fizer tudo isso, esse jejum, então a tua luz irromperá como a alva. Lembra que eu falei que alguém me perguntou, como é que eu tenho a luz perfeita? Como é que eu tenho o Espírito Santo? Não é só orar, é jejuar. Mas não é jejuar de parar de comer. É renunciar ao seu ego. Porque tudo isso aqui é renúncia do seu ego. Eu quero comer uma coisa, mas eu sei que meu irmão está precisando e está faminto. Então eu vou dividir o que eu tenho. Às vezes eu vou tirar da minha, deixar de comer uma coisa boa para poder comer, dividir. Eu podia comprar uma picanha, mas eu vou lá e compro 2 carnes moídas. Uma para mim e uma para quem está precisando. Ah, eu tenho uma roupa, eu vou dar para alguém que está precisando. Podia comprar, tô doido para comprar uma coisa, mas vou lá, ver, sei que tem uma criança precisando tal, e vou fazer. Isso é renunciar a si mesmo e se ajudar também, é o amor. E ele fala, então a tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará de repente. Tá vendo? A tua cura brotará de repente. Então você não precisa nem pedir para Deus te curar. Você está doente, quando você faz isso, a tua cura brota, o seu corpo já fica bom. Você não precisa de um pastor para orar por você, se dar o dízimo na igreja para você ser curado. Você fazer uma campanha lá de Israel, fazer sacrifício. Esse é o verdadeiro sacrifício, esse é o verdadeiro jejum. Está na Bíblia, não estou falando de livro gnóstico aqui não. Não estou falando, isso aqui está na Bíblia, ninguém prega isso aqui. Porque ninguém tem esse interesse. O pessoal fala, não, para você ser curado você tem que fazer uma campanha, você tem que ir lá em Israel, pega uma passagem, compra, dá o seu nome que eu vou lá queimar lá no monte lá de Sinai, porque é lá que Deus está. Se eu não colocar essa oração aqui, se você não pagar R$1.000 para eu te colocar esse nome aqui na oração, se você não comprar um olhinho ungido aqui, você não vai ser salvo. Isso é o evangelho de hoje em dia. E é isso, contra isso que eu luto. E tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Por isso que eu não tenho medo de nada. Porque a glória do Senhor é a minha retaguarda quando eu faço isso. E a luz vai diante de mim. E a justiça. Então tu chamarás, e o Senhor responderá. Tá vendo por quê? Quando eu falo Espírito Santo, amarra esse demônio, Deus responde na hora. Quando eu falo, porque quando eu faço isso, esse é o verdadeiro jejum. Tu clamarás e ele dirá, aqui estou. Imagina, na hora que você pedir, Deus falar, eu estou aqui, meu filho. Se tu removeres do meio de ti a opressão e o dedo ameaçador, então vou tirar esse dedo aqui que eu estou ameaçando vocês aí, e o falar arrogante, eu estou falando com humildade, e se tu dilatares a tua alma para o faminto, tá vendo? Dar a sua alma para o faminto. Aqui eu não estou falando faminto só de comida, estou falando faminto de palavra, de carinho, de uma palavra de compreensão, da palavra de Deus mesmo. E satisfazeres a alma aflita. Então a tua luz crescerá dentro das trevas. Tá vendo que eu falei? A luz no meio da escuridão. A luz dentro das trevas. E a tua escuridão será como o meio-dia. Aquilo que é mais escuro em você vai ser como a luz do meio-dia. Você não vai ter escuridão. Você vai ter a luz perfeita. E o Senhor te guiará continuamente e satisfará a tua alma na seca e dará vigor aos teus ossos. E tu serás como um jardim regado e como um ribeiro de água cujas águas nunca faltam. Você nunca vai precisar de nada, você sempre vai ter abundância. Sempre vai ter abundância do Senhor, sempre o Espírito Santo vai estar com você, vai estar te guiando continuamente, fazendo esse jejum. E aqueles que descendem de ti edificarão os lugares antigos desolados. Entendeu? Aí depois continua, quem quiser que leia o resto, está 3% de bateria aqui no meu celular. Isso é o verdadeiro jejum. Então, a gente, como eu falo, a gente lê a Bíblia também e a gente entende tudo e traz tudo para dentro e realmente faz o que Deus quer. Então, o Espírito Santo te guia para você entender.
Gente, falta 2%, vai desligar. Eu vou dar boa noite para vocês, que o Espírito Santo abençoe e dê sabedoria para vocês. Pai, abençoe todo mundo que viu a live e está aqui. Em nome de Jesus. Então, leiam. Gente, busquem. Ó, eu trouxe 4 dos Estados Unidos que eu vou vender para depois trazer mais, assim, eu vou baixando o preço, tá? Quanto que tem as quantidades, que é muito caro mesmo. Paguei muito de frete para vir. Vou tentar imprimir aqui, mas é também caro pra caramba. Mas tem em PDF, em Kindle lá, tá R$2, R$5 eu baixei lá, porque meu intuito não é ganhar dinheiro, gente, meu intuito é que mais pessoas leiam. Se você quiser, baixa o PDF, imprime as folhas, vai dar R$600, cada R$1 uma cópia, mas lê no computador mesmo, vê vídeo, só não para de buscar Deus, sabe? Não acha um jeito e busque ter esse conhecimento, tá? E eu vou tentar fazer mais lives. Boa noite, meus amigas e meus amigos. Tchau, tchau.